Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos até você para continuarmos a nossa escola bíblica sobre o curso de interpretação bíblica, sobre o curso de hermenêutica. Temos estudado esse tema a partir do livro que está na tela, a partir do Introdução à Hermenêutica Bíblica, e a gente chega nessa aula o nosso quinto momento que estamos juntos, com o objetivo de estudarmos hoje a poesia hebraica. A gente vai se ater, vai se aprofundar um pouco a essa parte tão especial, assim como as outras, tão importante, tão gostosa de ler e naturalmente que nós precisamos nos atentar a princípios e características da interpretação desse gênero bíblico para que a gente possa compreender, entender e, claro, aplicar a poesia hebraica, o valor da poesia bíblica da melhor maneira possível às nossas vidas. Desde já que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite para que a gente possa não só ler, o que é extremamente importante, é o primeiro passo, mas saber interpretar corretamente a palavra de Deus e que esse momento que estamos juntos, por meio desse vídeo, possa ser de instrução, possa ser realmente o Senhor falando aos nossos corações. Bom, mas antes da gente continuar, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos pedir o Espírito Santo que nos oriente, que nos capacite nesse momento em que nesses próximos minutos que vamos passar juntos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos enquanto igreja, porque a gente tem a oportunidade de, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, de nós estudarmos a palavra de Deus e pensarmos no valor da palavra de Deus a tal ponto de tirarmos, ó Deus, um tempo de qualidade para que a gente possa pensar em características, em princípios de interpretação da Tua palavra. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Capacite-nos, ó Pai, que a gente possa entender o conteúdo que vai ser trabalhado aqui neste momento, que a gente possa ser fortalecido com a correta interpretação e aplicação do texto bíblico, da poesia bíblica em nossas vidas, em nossos corações, enquanto Igreja de Cristo Jesus na face da terra. É aquilo que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Te convido você, se tiver uma Bíblia, mas você pode acompanhar tranquilamente também pela sua tela. A gente vai ler o texto de Salmos, capítulo 19, ou, como alguns gostam de dizer, Salmo, capítulo 19. A gente vai ler esse texto bíblico, um texto relativamente conhecido. Leremos do versículo 1 ao versículo 6 e, posteriormente, dando um pequeno salto do versículo 9 ao versículo 10. Então esse é o texto base para a gente pensar não só os aspectos da interpretação, mas também para a gente tomar uma porção da Bíblia e aprendermos dela para os nossos corações, para a nossa vida, para a vida da Igreja de Cristo Jesus. Então o Salmo, a começar do capítulo 1, Salmo 19, do versículo 1, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as boas obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, se sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Verso 9. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São
são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Dentro desse salmo, esses versículos que acabamos de ler, e que Deus abençoe, que a gente possa fazer o melhor proveito pelo Espírito Santo da leitura bíblica. Pois bem, os dois, tomando esse texto e a perspectiva que nós queremos trabalhar, né, nessa aula sobre não só o valor, mas também o princípios para se interpretar a poesia hebraica, um primeiro ponto naturalmente é pensar sobre o valor dessa poesia, e um segundo ponto que nós iremos trabalhar dentro da estrutura da nossa aula que são características e aí os princípios interpretativos da poesia. Posto isso, eu gostaria de tomar um pouco da graça comum, ou seja, de pessoas que porventura nem são cristãs, mas que trabalham e desenvolvem os seus talentos de uma maneira tão bonita e tão bela. Tem uma poetisa, uma escritora brasileira chamada Adélia Prado, e ela fez uma poesia algum tempo atrás sobre janela, né? Uma coisa tão comum, tão trivial, mas percebam bem as palavras que ela coloca, né? Uma parte, um recorte dessa poesia que diz assim: janela, palavra linda, janela é o bater das asas da borboleta amarela. Ô janela com tramela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. Eu não sei se você tem muito contato, pouco contato, ou porventura nenhum contato com a questão de poesia, textos literários desse gênero, mesmo em língua portuguesa. Mas fato e isso é muito interessante, que essa escritora, por exemplo, ela poderia falar sobre uma janela como qualquer outra pessoa. Bom, é importante para ventilar uma casa, é importante para talvez ver uma vista bonita, dentre outras coisas, mas assim, de uma forma comum e corriqueira. Mas não, ela escolhe as palavras, ela tem sensibilidade para perceber algo que vai um pouco além daquela percepção normal das coisas. Ela vai falar do valor da janela, do valor do ambiente interno, a relação com o ambiente externo e como a janela funciona entre esses dois ambientes, dentre outras coisas mais. Olha que bacana, como o escritor ele consegue, usando as devidas palavras, usando as determinadas figuras e correlações, falar de algo que seria tão trivial para eu e você, mas que fica algo tão bonito e que não deixa de trazer algum ensino, algum frescor para a nossa vida, às vezes tão atribulada, e não consegue perceber essas coisas simples, mas bonitas ao nosso redor. Bom, e se essa escritora consegue escrever sobre uma questão tão simples como uma janela, quiçá o valor da poesia bíblica, o valor da poesia que está na palavra de Deus. E aqui eu deixo claro, o homem não deve fugir da sua realidade. Então não é simplesmente o texto bíblico, palavras bonitas, bem encaixadas, mas que não tem nenhuma ponte, nenhuma aplicação, seja para aqueles dias em que foram escritas essas palavras ou para os nossos dias. Não. O homem ele não deve fugir da realidade com palavras bonitas, com textos assim que sejam só meras organizações, mas que não tem nenhum laço com a vida no cotidiano. Não. Mas o homem pode e o homem deve refletir sobre a sua realidade e buscar a Deus com imaginação e beleza. E inspirado pelo Espírito Santo, foi isso que o salmista, ou foi isso que os salmistas, né, que foram mais de um naturalmente, fizeram no passado. Utilizando de uma vasta riqueza
do seu cotidiano, de figuras, de imagens, de comparações, de imaginação, utilizando a beleza da combinação de determinadas palavras. Eles buscaram a Deus e deixaram esse registro inspirado pelo Espírito Santo, tão belo que a gente aprende muito com eles. Então, para a gente pensar na beleza e no valor da poesia hebraica, a gente não pode fugir, não pode se desgarrar da base, especialmente no Antigo Testamento, melhor dizendo, na base da aliança, do compromisso, do amor que Deus manifestou ao seu povo, ao povo judeu daquele momento. Então, a gente já olhou nas aulas passadas o valor da narrativa bíblica, de textos bíblicos históricos, mostrando a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Na aula passada, nós falamos da importância de se interpretar corretamente os textos bíblicos que falam sobre a lei de Deus. E tomando essa história, tomando também a aplicação da lei no seu dia a dia, dentro do contexto da aliança, do compromisso de Deus com o seu povo, a gente encontra e percebe as palavras do salmista, onde ele quer expressar com o seu coração uma busca a Deus. Então é o coração que busca a Deus e, claro, o seu texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo. E é interessante pensar que a gente vai se ater mais ao livro de Salmos, a esse livro que é o maior livro, por sinal, da Bíblia, mas outras partes, quer sejam nos livros históricos, nos livros proféticos, também no Novo Testamento, vão conter várias poesias, vários poemas que se misturam com orações também. Então disso a gente claramente observa, especialmente no livro de Salmos, mas também em outras passagens, por exemplo, o famoso Cântico de Abacuque, ou o Cântico de Maria, quando ela descobre que está esperando o bebê Jesus Cristo. A gente observa que a poesia ela faz parte da revelação bíblica, ela faz parte da palavra de Deus. E a gente pode deixar muito claro que essa poesia, a poesia bíblica, especialmente no livro dos Salmos, ela está intimamente ligada à questão de composições musicais. Não só a composições musicais, como também a orações. Então, boa parte desses salmos eles vão ser claramente, até está no subtítulo ali dele escrito, que eram hinos, músicas entoadas durante a história do povo de Israel e do povo de Deus, logicamente, e também eram orações feitas por pessoas, por Davi e por outros salmistas, com o objetivo justamente de buscar a Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E disso tudo, a gente pode tomar o princípio que os salmos e a poesia hebraica, a poesia bíblica, ela tem um valor e uma extensão para toda a vida. E isso é impressionante. Isso não sou eu que estou dizendo. Existe uma longa tradição na história da interpretação bíblica, grandes autores que vão mostrar como que a gente pode passar por tantos momentos da nossa vida, de alegria, de tristeza, de lamento, de louvor, de gratidão, e parece que todos esses momentos, de alguma forma, estão refletidos nos salmos, na poesia bíblica. E por que isso é importante? Porque mesmo sendo poesias, salmos, escritos de outras pessoas, às vezes até com um aspecto um tanto quanto pessoal, mas eles não deixam de descrever muito bem, deixam de escrever de uma maneira perfeita, sendo a palavra de Deus, como deve ser a nossa relação com Deus, como nós aprendemos tanto de Deus, como nós devemos reagir diante de Deus e o nosso relacionamento para com o nosso Senhor em circunstâncias tão diversas na nossa vida.
de alegria, de tristeza, de lamento ou de gratidão, ação de graças. Então, os salmos, a poesia bíblica, ela tem um valor para uma extensão para toda a nossa vida. Por isso é importante não só conhecer, como interpretar devidamente a palavra de Deus e esse gênero específico. Pois bem, partindo por algumas características da poesia hebraica, do livro de Salmos e de outros registros nessa perspectiva, aquela que, segundo vários autores, é a mais marcante é a questão do paralelismo. Um paralelismo. Duas coisas são paralelas, né, ou duas linhas retas, quando elas são assim, né, ou seja, elas estão em paralelo, né, em contínuo, elas não se encontram, mas elas têm a mesma direção, vamos dizer assim. Pois bem, é extremamente comum na poesia hebraica, a gente observa muito isso no livro de Salmos, que o salmista ele escreve uma primeira frase. Ele tem uma primeira escrita. E a segunda frase tem uma relação direta com essa primeira frase. E aqui a gente pode usar o próprio exemplo do Salmo 19, do versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, correto? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, tem a segunda parte, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, tem uma relação direta com a primeira, os céus proclamam a glória de Deus. Isso que em linhas curtas, numa explicação rápida, o paralelismo. E ele pode ser de três maneiras básicas. O paralelismo por repetição, onde a primeira ideia, a primeira fase, ela tem um sentido muito parecido com a segunda frase, então é colocada a primeira frase. A segunda tem um sentido muito parecido com a primeira. Tem um paralelismo progressivo, aquele em que a segunda frase é um desenvolvimento da primeira. Então se coloca a primeira, se desenvolve ela numa segunda frase. E o paralelismo que a gente pode chamar de antitético, em que existe a primeira frase, mas a segunda, ela de certa forma se opõe à primeira frase. E a gente pode observar alguns exemplos nesse sentido. Por exemplo, está aí o primeiro, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Percebam bem, existe a primeira parte, os céus proclamam a glória de Deus, e a segunda, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, está concordando, quase que repetindo a primeira parte. Então, seria um claro paralelismo de repetição. Agora observe o Salmo 1, versículo 3, quando diz lá: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Observa que o salmista aqui, ele está indo numa progressão, no desenvolvimento. Ele está falando de alguém que se atém à lei do Senhor de dia e de noite, no versículo 2. Aí agora ele vai fazer uma comparação. Primeiro, como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, numa escala progressiva, paralelismo progressivo. E por fim, um salmo que eu gosto muito dele, marcou e tem marcado minha vida, que é o Salmo capítulo 20, diz lá no versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, né? Na força de um exército, no poderio militar, mas, ou melhor dizendo, nós nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. E aqui é um claro paralelismo antitético, um paralelismo que você tem a primeira parte mostrando uma pessoa que não confia em Deus, confia em outra coisa, no poder militar, mas existe o povo de Deus que se gloria, em outras palavras, que confia no Senhor dos Exércitos. Está se opondo à segunda parte, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, está se opondo à primeira parte. Repetição,
o progressivo desenvolvendo e o antitético é como se fosse uma ruptura, uma negação da primeira parte. E aqui a gente tem, em linhas básicas, a principal característica, que é esse paralelismo, essa relação entre duas ideias. Mas não somente isso. A gente pode observar as estrofes nos Salmos, a relação que tem entre elas. É muito comum o salmista, os salmos de modo geral, ele tem um assunto principal, mas durante o desenvolver desse salmo, ele vai falar de algumas questões que podem soar um pouco diferentes. E aí é interessante a gente notar para onde ele está conduzindo o desenvolvimento desse salmo. Por exemplo, aqui no Salmo 19, ele começa falando sobre a glória de Deus por meio da revelação geral, por meio da natureza. Mas a partir do versículo 7, ele vai falar ainda da revelação de Deus, mas já por meio da lei. Então ele dá uma guinada de um versículo 1 a 6. Ele está falando sobre alguma coisa, no versículo 7 ele dá uma pequena uma recondução àquilo que ele está falando. Então é muito importante a gente notar essas mudanças que muitas vezes o salmista faz, sejam em salmos maiores, sejam em salmos menores. E não somente essas duas características. Se a gente está falando de poesia, uma marca não só daquele tempo, como do tempo atual, de uma boa poesia, é a imaginação. É do cotidiano que o salmista tira, que ele toma as comparações e as figuras para a sua escrita. E aí ele utiliza muitas vezes de alguma ideia exagerada, de uma ironia, de uma comparação, ou de algo assim, uma reflexão sobre o seu cotidiano, de uma coisa bem concreta, para que aquilo que ele está no coração possa ser repassado no Salmo. Por exemplo, ainda no Salmo 19 diz lá, falando sobre a lei de Deus, ele poderia muito bem falar que a lei de Deus ela é muito boa, ela é muito proveitosa para o ensino de modo geral, mas olha o que ele vai falar no versículo 10 especificamente. São mais desejosos do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos, né? Remetendo ao versículo 9, né? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Muito interessante, porque aqui ele pega a imagem do ouro, um metal que até hoje é extremamente de valor para nós, e usa a ideia do mel, do seu sabor, do seu gosto, né? da sensação daquela pessoa que toma o mel e o destilar dos favos, aquele mel mais puro. E essas duas imagens para mostrar que a lei do Senhor é muito mais desejável do que o ouro mais depurado, aquele ouro mais fino de todos os quilates possíveis. E também a lei do Senhor, o temor do Senhor, ele é mais doce que o mel. Ele realmente ele faz bem para o ser humano, mais doce que o mel e o destilar dos favos. É muito interessante a figura, a imagem que ele diz. É claro que ele não vai pegar a lei, comer ela e vai sentir um sabor doce da sua boca. Não é isso, mas interpretando corretamente aqui, entendendo a figura, mostra o valor, a importância que a lei tinha para o salmista, claro, no contexto aqui da aliança. Posto isso, uma coisa muito importante para a gente também entender a dinâmica dos salmos é a gente pensar nos tipos, ou em outras palavras, nas temáticas gerais, principais que os salmos, com que a poesia é apresentada no texto bíblico. Essas categorias, elas nos ajudam a perceber, de modo geral, o principal foco, o principal objetivo que o salmista tem no Salmo.
E uma primeira dela, um primeiro grupo, vamos dizer assim, são aqueles salmos de louvor, de ação de graças e de confiança, onde o salmista está manifestando algo positivo em relação a Deus. Simplesmente por quem Deus é, por aquilo que Deus tem feito. Ele quer louvar a Deus, quer expressar isso com palavras de louvor, louvando o nome de Deus, dizendo quem Deus é, os atributos de Deus, a beleza de Deus. Ele está assim tão cheio de alegria, de paz, experimentando aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus é na sua vida por meio da lei, por meio da aliança com Deus no povo, que ele simplesmente se entrega a Deus em adoração. O Salmo 100 é um ótimo exemplo disso. Celebai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Tem também os salmos de ação de graças, e esses têm um caráter um pouco diferente para mostrar um agradecimento específico que o salmista está fazendo, como no Salmo 136. E tem também aqueles salmos de confiança, em que o salmista ele quer demonstrar claramente que ele confia em Deus. E aí talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Confiança em Deus. Existem também os grupos dos salmos reais, os cânticos de Sião. Aqui é a realidade, do tempo de Israel, da questão da dinastia, da realeza e também da cidade de Jerusalém, de Sião, onde ficava o templo, é muito bem explorada e em poesias, em salmos e hinos. O Salmo 101, Davi escrevendo sobre o seu desejo de ser não só meramente um rei, mas um rei com coração sincero. E no Salmo 122, onde vai estar aquela parte tão conhecida, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um salmo de romagem, do Salmo 120 ao Salmo 134, eram salmos cantados da peregrinação do povo de Deus, de algum lugar do território de Israel, eles peregrinando até Jerusalém. E aí, naturalmente, eles vão exaltar Jerusalém, não pela cidade em si, mas porque Deus habitava naquela cidade, no caso, no templo. A gente pode observar os salmos de sabedoria. O próprio Salmo 19 é um desses, falando sobre o temor do Senhor, falando sobre preceitos e princípios para a gente tomar no relacionamento com Deus. E não somente esses, mas também aqueles que vão descrever de uma forma muito interessante a história da salvação, começando com os patriarcas, a aliança, o povo sendo tirado do Egito. Salmos 105 e 106 em sequência vão falar sobre isso. Mas também tem aqueles salmos no aspecto negativo, não porque sejam salmos ruins, mas no aspecto mais de tristeza, de lamento, de dificuldade, de sofrimento. O Salmo 13 e o Salmo 42, destaco o Salmo 42, se você quiser dar uma olhada depois. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista estava sofrendo, ele estava longe da congregação, longe do templo, mas ele trouxe esse lamento, ele expressou esse lamento de uma forma tão clara no Salmo, confiando logicamente em Deus. E a gente observa nesses lamentos, claro, o salmista fazendo algum tipo de pedido para que Deus o libertasse, para que Deus, no meio da dificuldade, o ajudasse a passar por aquele instante. Também existem os salmos de arrependimento, aqueles salmos em que, por exemplo, no Salmo 51, onde Davi declara que ele pecou contra o Senhor, mas ele clama ao Senhor arrependimento, e o Senhor o responde. Isso é muito, muito bonito. Um tipo de salmo, talvez o mais difícil deles, é os salmos imprecatórios, onde a gente vê quase que se fosse o salmista prometendo uma maldição aos seus inimigos. E a gente tende a olhar com os nossos olhos
de um primeiro ponto de vista, de uma maneira mais negativa para esses salmos. Poxa, como é que o salmista, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, quer e deseja a morte de alguém? Só que a gente tem que entender. Dentro do contexto da aliança, existiam os inimigos dessa aliança, existiam os inimigos do povo de Deus. E o salmista nada mais quer do que justiça, do que Deus olhe com misericórdia do favor em meio aos sofrimentos que o povo de Israel, que o povo de Deus estava se passando por meio dessas pessoas que não só não tinham o temor, a reverência a Deus, como também tripudiavam do povo de Deus naquele momento. E não menos importante, os salmos que têm um claro caráter messiânico, um claro caráter de falar sobre alguns momentos específicos da vida de Jesus. E aqui é claro, o salmista ele estava falando sobre uma circunstância que ele estava passando. Como, por exemplo, Davi ao escrever no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Uma dificuldade que ele estava passando. Mas como a Escritura é inspirada por Deus, isso já apontava, isso já demonstrava aquilo que iria acontecer e que aconteceu pelo registro dos evangelhos, claramente fazendo a correta ponte, aquilo que aconteceu com a vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, parece que são muitos tipos, mas é importante, mais do que você tentar, às vezes, decorar todos esses tipos, mas prestar atenção naquilo que o Salmo está falando. Muito provavelmente ele está demonstrando, ele tem uma ideia central clara, não é oculta, clara por meio desse Salmo. Entender essa ideia por meio dos versículos, por meio das estrofes, né, das partes que estão linkadas nesse Salmo, vai nos ajudar muito a interpretar essa passagem bíblica. Pois bem, a gente chega então nesse momento para fazer uma síntese desses princípios interpretativos. Não são todos, mas aquele salmo que aponta claramente o seu autor, como por exemplo muitos salmos são de Davi, a primeira parte do livro de Salmos é quase toda escrita por Davi, nos ajudam a entender o contexto desse salmo. A gente sabe que Davi era um rei, Davi era um músico, Davi era um compositor. A gente tem a história de Davi narrada no texto bíblico. Então, assim, fazer algumas pontes, como por exemplo, o pecado de Davi em relação àquilo que ele fez, né, cometendo adultério, nos ajuda a entender muito mais o valor, a importância e o sentido, o significado de um determinado salmo escrito por Davi. Quando não tiver um autor específico, a gente fica sem essa informação, mas definitivamente não compromete a nossa interpretação em relação ao salmo. Aquilo que eu já falei, mas a gente reforça. As estrofes e os temas dos salmos. Procure os assuntos centrais. Qual que é o foco, aquele versículo-chave dentro de um determinado salmo. E essas partes, né, que são, muitas vezes a gente consegue ver uma separação dentro do mesmo salmo aqui, no Salmo 19. A gente vê que do versículo 1 ao versículo 6, ele está falando de um assunto mais em comum. Do versículo 7 ao versículo 10, de outra questão. E do versículo 11 ao 14, né, muda mais um pouquinho. Tem uma mesma ideia, mas utilizando aí questões um pouco diferentes. Tomando isso, prestando atenção nesses detalhes, nos ajudam demais a entender, então, o valor, o significado e, logicamente, fazer a aplicação do Salmo. A linguagem do salmista. Ele vai se utilizar de figuras da imaginação, de questões do cotidiano, de uma linguagem repleta de figuras, muitas comparações, e com isso ele não quer dizer que ele não quer deixar um significado oculto que seja difícil da gente interpretar. Não, mas tomando e entendendo devidamente
as comparações que ele está fazendo, as figuras que ele está tomando, a gente pode interpretar tranquilamente o texto bíblico. Não só esse, como todos os textos bíblicos, a gente deixa muito claro, não existe um significado, uma interpretação oculta que só algumas pessoas conseguem fazer. O texto, ele é claro, com base no Espírito Santo, que habita na vida do cristão, né? Claro, a gente podendo ter bons materiais de apoio, com esses princípios, a gente consegue não só interpretar, como aplicar o texto bíblico. A gente não pode menosprezar o contexto dessa passagem. Por mais que cada salmo possa ter um assunto distinto do seu anterior ou do seu próximo, eles estão dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da aliança, dentro do contexto da revelação de Deus para o seu povo. A gente fazendo a correta conexão dos temas, da teologia, da história, da lei do povo de Deus, das narrativas, com os salmos, a gente vai conseguir fazer uma interpretação mais correta com o texto. E é claro, assim como os outros gêneros, a poesia hebraica, ela tensiona, ela nos direciona a aprender mais sobre o conhecimento de Deus. E ela é tão rica, tão impressionante, que a gente aprende sobre Jesus Cristo, daquilo que ele passaria já nos Salmos, já no texto bíblico tão anterior à sua vida. A gente é convidado a conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus, conhecer mais do nosso Salvador e amar essa palavra, amar a lei de Deus, amar o preceito de Deus e aplicar isso na sua vida, para que a gente possa ser assim como o salmista no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No meio de tanta escuridão, tantas coisas assim que fazem a gente tropeçar, nada melhor do que uma lâmpada, do que uma luz. E essa é o poder da palavra de Deus, descrito de uma forma inspirada pelo salmista, no Salmo 119, versículo 105. E é claro, tudo isso nos aponta para Deus. Tudo isso, como toda a Bíblia, nos aponta para a centralidade de Cristo, um foco cristocêntrico, cometendo aqui uma redundância, o foco em Cristo, para que a gente possa aprender mais da pessoa, da obra, da mensagem, daquilo que Cristo Jesus veio fazer neste mundo. Caminhando para a conclusão, eu queria perguntar para você e perguntar para mim mesmo se a nossa história tem sido marcada pelo livro de Salmos, pela poesia bíblica. Muitas vezes a gente tem uma relação um pouco ambígua, um pouco estranha com as poesias de modo geral e a poesia. A gente acha bonito, acha bacana ler, é inspirador para as nossas vidas, mas sem a correta interpretação, não tem a devida aplicação desse texto bíblico. Por um lado, se você digitar salmos no YouTube, você vai ver o quanto de salmos as pessoas estão até lendo, até indicando para as outras pessoas, mas com significados ocultos, místicos, simplesmente para te dar uma paz temporal, uma paz momentânea de espírito, para te fazer vencer das dificuldades, vencer nos problemas, para te trazer alguma prosperidade, para te livrar de alguma suposta maldição. E isso é reduzir quase que por completo, ou por completo mesmo, o valor da poesia bíblica, o valor dos salmos. Que isso não aconteça conosco. Que a gente não possa simplesmente pensar alguns versículos em salmos, achar isso bonito, inspirador para a nossa vida. Mas ler assim como foi lido durante toda a história dos cristãos aqui neste mundo. Ler, se aprofundar nos livros de Salmo e aplicar isso devidamente para a nossa vida e para a vida da igreja. A gente possa conhecer esse livro, possa conhecer o restante das outras poesias bíblicas e a gente possa aproveitar isso em oração,
memorizando também, algo que é muito importante. As crianças têm mais facilidade do que a gente, correto? Mas para a gente é importante salvar alguns versículos na nossa cabeça, isso nos ajuda demais no dia a dia. E claro, louvando por meio desses salmos, com músicas que já são cantadas por base nos salmos bíblicos. A gente pode conhecer mais a Jesus por meio dos salmos, e não somente isso, a gente pode ser iluminado, a gente pode ser orientado por Deus a utilizar da própria poesia no nosso dia a dia para compartilhar do valor da palavra de Deus e do Evangelho para as pessoas. Afinal de contas, quantas pessoas conhecem o Salmo 23? Quantas pessoas conhecem o Salmo 90, 91 ou outros registros bíblicos que estão aqui no livro de Salmos, em outras poesias bíblicas? Não é verdade? Eu creio que você deve ter essa experiência. Por que não utilizar essas, interpretando corretamente, para apontar para a centralidade de toda a palavra de Deus, para a verdadeira mensagem bíblica, que é Jesus Cristo, em sua pessoa, obra e mensagem, o nosso Senhor e Salvador, e esse seja o nosso foco enquanto cristãos. Queria fazer uma última oração antes da gente encaminhar para o nosso fim derradeiro aqui nessa aula. Senhor, a gente agradece pela amplitude da Tua palavra. Reconhecemos a nossa finitude, a nossa falibilidade, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Mas o quanto, Pai, a gente pode depender de um Deus gracioso, bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus que deixou a Sua palavra, que essa palavra tem chegado até nós, na nossa própria língua, no português, e que a gente possa ter muito amor no coração, nosso coração realmente ter esse desejo, ó Pai, de conhecer mais a Tua palavra, interpretá-la e aplicá-la corretamente, o texto bíblico em nossas vidas. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. Queria deixar por fim uma indicação para você, o livro Os Cânticos de Jesus é um devocionário, são textos para ser lidos a cada dia de ano, a cada dia por ano, do Timothy Keller, da Kate Keller, que é a sua esposa, da editora Vida Nova. Se você quer conhecer mais dos Salmos numa meditação diária, numa meditação de valor, numa meditação bacana mesmo para você acompanhar, deixo essa indicação aí para a sua vida. E os Salmos é um livro tão querido. Busque mais conteúdo, busque livros, busque uma boa Bíblia de estudo, como a de Genebra, dentre outras, que vão te trazer ainda mais suporte, informações básicas de outros salmos, que vai ser importantíssimo para a sua leitura, para o seu aprendizado, para a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.